Perguntando por Hernan, Casares vai renunciar? Gustavo Scarpa no São Paulo e Chapéu no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute esses dois temas e para completar, centroavante argentino que já foi especulado em vários clubes brasileiros está de saída, livre no mercado, depois de não renovar seu contrato com o São Lourenço. Será que ele caberia no seu time? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de informação exclusiva, o centroavante argentino Andrés Vombergar, que já foi especulado em vários clubes brasileiros, acaba de deixar o São Lourenço. O vínculo dele se encerrou em 31 de dezembro, existiam tratativas para a prorrogação do contrato e o Andrés decidiu sair do clube e está livre para fechar com o próximo clube. Já há conversas entre o representante dele no Brasil, o Alexandre Faria, e times daqui. Posso assegurar que o Internacional, o Mirassol e o Vitória estão entre os interessados, embora outros possam recorrer a esse atleta. Centroavante de 1,87 m de altura, bom finalizador, é o típico camisa 9. Na temporada passada pelo São Lourenço, 29 jogos, 9 gols e 1 assistência. Uma curiosidade sobre esse atleta, ele se naturalizou esloveno, apesar de ter nascido na Argentina, e chegou a disputar partidas oficiais pela seleção do país europeu. Só para completar sobre o Vombergar, antes de chegar ao São Lourenço, jogou por equipes dos Emirados Árabes do México, além da Eslovênia. Gustavo Scarpa no São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor, que tratou a possibilidade como praticamente zero, embora o São Paulo tenha feito 2 investidas para tentar fechar com o jogador que parece fora dos planos de Jorge Sampaoli no Clube Atlético Mineiro. Primeira oferta do São Paulo de empréstimo com opção de compra. O Galo não concordou. Depois, o Tricolor procurou o Atlético sugerindo uma troca de jogadores. Não houve consenso entre qual jogador poderia ser envolvido nessa negociação envolvendo o Scarpa. Diante desse cenário, e com a pedida de 4 milhões de euros do Atlético para que o negócio saia agora, São Paulo retirou-se das negociações e está em busca de um outro camisa 10. Tricolor, que já fechou com o goleiro, o Coronel, já contratou o Lucas Ramon para a lateral direita e trouxe também um volante, o Danielzinho. Hoje, as prioridades são um zagueiro e um meia atacante. O São Paulo também não fecha as portas para jogadores de velocidade para o ataque, mas sempre com a premissa de que precisam ser jogadores com custo baixo ou praticamente de graça. Você acha que o Scarpa caberia no São Paulo, faria barulho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Matheus Gomide falando assim, perguntando por Hernan, Casares vai renunciar? Porque a informação do dia, só contextualizando o fã do esporte que está assistindo a nossa live, uma matéria do UOL divulgada nesta terça-feira afirma que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, recebeu cerca de 1,5 milhão em depósitos em dinheiro entre janeiro de 2023 e janeiro de 2025. Hernan, eu sei que você está apurando desde ontem à noite essa questão. Existe a possibilidade do Casares renunciar ao cargo? Vai ter uma reunião hoje para discutir sobre isso? Me dá mais detalhes, porque tá pegando fogo essa história, não é? É uma questão que agora ela está totalmente exposta para o público. O torcedor de São Paulo está muito preocupado em relação a isso. E respondendo à pergunta sobre a renúncia do Casares, diante dessas denúncias feitas pelo UOL, por essas matérias, né, até dar o crédito Danilo Lavieri e Pedro Lopes que estão publicando isso, o que eu tenho de apuração, e eu conversei hoje de manhã com muita gente, desde ontem à noite, quando a história já estava pipocando nos bastidores do São Paulo, não, Casares não vai renunciar diante dessas denúncias. O presidente Casares, ele entende que nesse momento seria, né, e ele falou isso a aliados, ele entende que se ele renunciar agora seria uma confissão de culpa. Então assim, o Casares não vai pedir renúncia, não vai sair ou não vai se afastar da presidência do São Paulo, ele vai enfrentar essas acusações todas. Conversei com pessoas que estiveram com o Casares hoje pela manhã e essas pessoas me disseram o seguinte, essas fontes, que o Casares entende que com seus advogados, com seu corpo jurídico, ele tem como responder a todas essas acusações do inquérito, a toda essa investigação que está sendo feita, que está em curso. Dos saques, que teriam sido saques de premiações,
de conquistas do São Paulo, mas o agravante dessa situação toda é que dentro desses saques foram pagas contas. E aí contas em nome, por exemplo, da Mara Casares, que é a ex-mulher dele, que já se afastou do Conselho Deliberativo, que já se afastou das atividades dentro do clube. Inclusive, recentemente foi até um cartório na Santa Cecília para colocar ali bem claro que o Casares não tem nada a ver com as acusações que estão sendo feitas, essas acusações em cima dela. Tipo, ela tirou do lado do o peso do Casares Tá. em relação a isso. E ela protocolou isso, documentou isso em cartório, né, que vai responder à questão do camarote, que é outra investigação, linha de investigação do Ministério Público, enfim, da polícia. Essas acusações em cima do São Paulo, esse documento, esse inquérito, ele tem cerca de 140 páginas. Nossa. Então são muitos assuntos, são muitas pessoas citadas nesse inquérito. E na questão do Júlio Casares, o que pega desses depósitos que a polícia está investigando, é uma investigação que abre uma linha muito parecida com a investigação que foi da Vai de Bet em relação ao Augusto Melo, que saiu da presidência, né, que saiu do Corinthians. Então é um desenho que a polícia faz muito em função daquilo que aconteceu no Corinthians, tanto que é o mesmo delegado, o doutor Tiago Fernando. Então, assim, é uma delegacia que trata de assuntos de lavagem de dinheiro, trata de assunto de corrupção, trata de assuntos ligados a esse tipo de crime. Então, o São Paulo tem a obrigação de responder, está colaborando com a Justiça. O São Paulo soltou uma nota, o próprio Júlio Casares nas redes sociais, agora há pouco, também colocou uma nota feita, né, assinada pelos advogados que estão trabalhando com ele nesse caso. Então, o São Paulo entende que enquanto não tiver nenhuma prova, enquanto não tiver nada que seja assim, prova cabal de que há um crime, de que há algo ilegal dentro do clube, o São Paulo vai colaborar. Essa é a resposta que a gente ouve nos bastidores. Vamos colocar a nota que os advogados do Casares emitiram na imprensa? Ó, vou ler aqui para vocês. Os advogados Daniel Biaski e Bruno Borraghini, que representam a defesa particular de Júlio Casares, afirmam que todas as movimentações financeiras de Júlio, contidas nos relatórios do COAF, possuem origem lícita e legítima, com lastro compatível com a evolução da sua capacidade financeira. Esclareça-se que, antes de assumir a presidência do São Paulo Futebol Clube, nosso constituído Casares desempenhou e exerceu funções de alta direção na iniciativa privada, com boa remuneração. Ademais, a origem e lastro de tais movimentos serão detalhados e esclarecidos no curso das investigações, com a apresentação de provas, declarações e informações fiscais. O que o Casares falou, tem falado isso desde ontem à noite, porque o corpo jurídico de São Paulo começou a se movimentar ontem à noite, né? Em relação a essa publicação que foi hoje pela manhã. E o que o Casares tem falado aos seus advogados, aos advogados do clube, aos aliados dele do clube, é que ele tem como provar todos esses saques, todas essas investigações. Até por isso ele não vai pedir a renúncia. Tá. E aí seria, como eu disse, uma confissão de culpa. Internamente, muita gente tem visto esse movimento do Casares como algo assim, olha, será que não é melhor, de repente, você se afastar e provar a sua inocência e aí depois você volta? Muita gente acha que se acontecer alguma coisa que for comprovada contra o Casares e ele não renunciar e ele continuar como presidente, vai acontecer o que aconteceu com o Augusto Melo. Sim. Empichado. Porque o Augusto Melo, em nenhum momento, ele batia no peito e falava: eu não tenho nada a ver com isso, eu vou para cima. E é o mesmo movimento que o Casares está fazendo nesse momento dentro do São Paulo, dizendo que é inocente, que não tem nada a ver com isso e que vai provar sua inocência, que tudo é um ato político. Porque, assim, no pensamento do presidente Casares, tudo isso que está acontecendo, toda essa movimentação, todas essas denúncias, denúncia anônima, são movimentos políticos contra ele nesse ano de eleição. Tá? Eu estou trazendo informação aqui, uma opinião, não estou dando uma opinião. Sim. É importante a gente dividir isso para que as pessoas não confundam o que eu estou falando. Então, assim,
dentro do São Paulo, Isso que eu ia perguntar. vem esse movimento como um movimento perigoso, como um movimento que pode não dar certo. Então, assim, obviamente, ele bate o pé, finca o pé, dizendo que não vai ter a renúncia, que não vai ceder a essa pressão, mas hoje à tarde vamos ter uma reunião, né? Foi convocada uma reunião, e isso já veio de ontem, ontem no começo da noite, esse documento foi assinado, essa convocação, porque vai ser colocado em votação o afastamento do Casares. Sim. Então assim, hoje à tarde vai ter essa reunião que vai dar o start a esse possível afastamento do Casares pelo São Paulo, via Conselho. Mas uma coisa que eu tenho muita curiosidade, Hernan, e você que tem muitas informações no São Paulo, o Casares, ele segue muito prestigiado nos bastidores do São Paulo, ou já existe uma certa rejeição sobre a presidência com ele no comando? Existe uma rejeição ou ele ainda segue com muito prestígio ali entre os dirigentes e conselheiros? Por mais que o Casares bata no peito e fale, vou provar a minha inocência, politicamente, a figura Júlio Casares já esfarelou dentro do clube. Tanto que novas lideranças foram colocadas a partir de 2026. A chegada de Márcio Carlomagno, a chegada, por exemplo, o afastamento do Carlos Belmonte, que politicamente rachou com o Casares, e, por exemplo, foi dado ao Rui Costa o poder de cuidar do futebol junto com o Muricy Ramalho. Então, assim, novas lideranças foram sendo colocadas dentro do futebol e que dentro do clube isso reverbera, isso gera um burburinho político. Hoje, Casares, politicamente, dentro do Morumbi, a figura dele é uma figura enfraquecida, mas é uma figura que está lá no poder ainda. E se por acaso, última pergunta sobre essa questão do Casares, se por acaso ele sofreu impeachment? Não, a gente vai falando, tem última pergunta não, vamos falando aqui. Se por acaso sofreu impeachment, tem algum nome que já seria, tipo, encaminhado para assumir o lugar dele? Algum bem avaliado ou uma posição logo em seguida que assumiria se caso sofresse impeachment? É importante a gente falar sobre isso, porque assim, se essa votação for adiante e o presidente for afastado das suas funções, empichado ou afastado nessa votação que vai ter o start hoje à tarde, naturalmente assumiria o Harry Macis, que é o vice-presidente, que é uma figura política muito antiga dentro do São Paulo, né? É uma pessoa que já está há muito tempo no clube, é um articulador político, é um cara que tem muitos grupos políticos próximos, já é uma pessoa que está há muito tempo dentro do clube, já vem no São Paulo, São Paulo de 92, de 93, da época de Tele Santana, já era uma figura muito ativa dentro do clube, ele assumiria como presidente e aí seria convocado a novas eleições. Sim. O que hoje se forma dentro do São Paulo com uma força política que pode ser uma oposição e que pode vencer a eleição em 2026 é Vinícius Pinotti. Vinícius Pinotti já foi uma figura próxima ao Casares, já esteve como diretor de futebol do São Paulo, foi inclusive ele que botou do bolso a contratação daquele argentino, esqueci o nome dele. Não, é o Centurion? Centurion. Foi ele que, à época, trouxe, o Muricy era o técnico e tal. Ele já foi uma figura importante dentro do clube, ele já trabalhou no marketing do São Paulo, ele já foi diretor de futebol e de uns tempos para cá ele se afastou do futebol. Foi ele, por exemplo, que se aproximou muito do Rogério Ceni quando o Rogério Ceni termina a sua carreira de goleiro, e é um pouco ele o mentor do Rogério Ceni, treinador, logo depois da aposentadoria do Rogério. Então, assim, ele é uma figura muito importante dentro. É um cara muito bem sucedido fora do São Paulo, é um cara que é um dos donos da Natura, que é uma rede, uma franquia de perfumes muito importante, enfim, de cosméticos. Ele é um cara bem sucedido, é um cara que ama o São Paulo, gosta muito do São Paulo, já tive a oportunidade de tomar café com ele, almoçar, ter várias conversas com ele no CT, e é um cara que sempre foi muito bem intencionado, mas ele se afastou um pouco da política do São Paulo nos últimos anos. E agora ele vem com uma certa força, ele já se desvinculou da imagem do Casares, e assim, hoje, né, tô falando hoje, janeiro de 2026,
A tendência é que a gente tenha, ou tem Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, como um candidato da situação, contra Vinícius Pinotti hoje. Seria uma disputa para a eleição que é no final do ano para 2027. Isso não dá para cravar ainda porque eles não colocaram lá as suas candidaturas ainda, né? Belmonte não seria um candidato... O Belmonte não seria um candidato para ser presidente do São Paulo porque ele foi uma figura que se enfraqueceu muito politicamente com o torcedor e internamente ele não diria para você que ele está enfraquecido internamente, porque a saída dele foi uma saída até que, de certa forma, estratégica, mas é um cara que tem muita força política, porque ele tem grupos políticos importantes com ele e que fazem a diferença em votações, tanto que a história da Galápagos não foi para frente, porque o grupo político do Belmonte não iria aprovar, né, no Conselho Deliberativo. Então, assim, o Belmonte hoje seria muito mais um articulador, estaria por trás de uma das candidaturas e muito provavelmente a candidatura do Vinícius Pinotti, apoiando o Vinícius Pinotti, do que propriamente alguém que daria a cara. Até porque o Belmonte, por mais que ele tenha trabalhado no São Paulo, 2 títulos, Paulista, depois Copa do Brasil, e o racha político que teve com o Casares, enfraqueceu talvez a imagem dele pro torcedor. Perfeito. Pro torcedor da arquibancada, pra galera que da rede social. Mas internamente ele continua uma pessoa muito forte. Muito bom, Hernão. Eu sei que você tem mais uma informação sobre o São Paulo, sobre o mercado da bola do São Paulo. Tenho? Tem. Rodriguinho. Não vou dar um spoiler aqui. Mas o chat está perguntando e você que está chegando na nossa live, deixa seu like. O número está muito baixo, pô. Vamos subir aí o número de likes. Você pergunta, a gente responde e daqui a pouco entrevista exclusiva com o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Júnior. E assim, só trazendo um pouco dessa questão policial, né? Um pouco dessa questão do que o São Paulo vai ter que enfrentar. O delegado que eu falei, o Thiago Fernando, que está à frente desse inquérito, enfim, à frente dessas investigações, ele tem trabalhado e assim, tem ouvido muita gente, tem colhido muitas informações, são denúncias que às vezes são anônimas, e há um embasamento já muito grande, né, de que existem irregularidades dentro do São Paulo. E aí o São Paulo vai ter que provar, né, porque assim, ninguém faz saque picado de um período aberto, assim como esse, de 2023 até 2025, para pagar conta. Isso não é normal. Então, a polícia, através do Dr. Tiago, eles vão bater muito forte nessa questão do São Paulo. Tal qual, isso eu ouvi de uma pessoa que conhece muito bem o Tiago, trabalhou com o Tiago e sabe da conduta dele em relação a esse tipo de crime, de lavagem de dinheiro, de tudo que acontece. A polícia vai trabalhar forte nessa investigação, como eles fizeram com o Corinthians, como está em curso com o Corinthians. E a partir do momento que se abriu o inquérito da Vaidbet, foi através daquela moça laranja, que teve o nome citado como alguém que recebeu uma grana, e foram ver, ela morava num casebre no litoral de São Paulo. Sim. E não tinha nada a ver com a história. Então isso acendeu um alerta, e esse inquérito e essas situações que você vê de saque, de irregularidades que estão sendo investigadas, do tamanho do que foi feito no Corinthians, vai ser feito no São Paulo. Então a justiça, a polícia vai bater muito no São Paulo. São Paulo vai ter que provar muito se não tiver nada errado. Isso aí vai ter muito desdobramento. E é o seguinte, o temor hoje do São Paulo, é importante a gente citar isso, nos bastidores do São Paulo, o grande temor é que isso vá para o campo. Que afete jogadores dentro de campo. Porque assim, inevitavelmente essas notícias e essa repercussão, tudo que está acontecendo agora, já bateu no campo. Já. Basta ver como é que vai ser a reação dos jogadores em relação a isso, comissão técnica e tudo mais, porque não é um assunto simples. Não é um assunto, então, parece que deu ruim ali. Não, eu provo aqui. Não, é um assunto muito delicado e é um assunto que vai mexer muito com a estrutura do São Paulo. Exato. O grande medo hoje, partindo para o lado do departamento de futebol, partindo para o lado do campo e bola, São Paulo está treinando em Cotia,
que esse tipo de assunto comece a ser papo na roda de jogadores. Porque como a gente já viu, por exemplo, no Corinthians, o pessoal falava que isso afetava dentro de campo, né? Os jogadores falavam Maicon isso. falou sobre isso, o próprio Memphis falou sobre isso, todos Exato. os atletas falaram sobre isso. Se você E é o pensa grande que não- temor hoje dentro do São Paulo. Se você pensa que não afeta sim os caras sim. E vamos colocar, o São Paulo tem jogadores jovens, mas o São Paulo tem jogadores experientes, Sim. que têm personalidade e que têm opinião importante dentro do clube. Basta ver o Luiz Gustavo, o que falou o ano passado. O que o Luiz Gustavo falou no ano passado não foi à toa. Porque, assim, de fato, a bagunça política do São Paulo hoje, ela está se reverberando hoje até mesmo na questão do planejamento. E aí a figura, por exemplo, do Rui Costa vai ter que ser uma figura muito parecida com a do Fabinho Soldado, que blindava o CT enquanto estava acontecendo todas essas notícias ruins sobre a política do São Paulo, ou a política do Corinthians, no caso. E a política do São Paulo vai ter que ser, vai ter que ter uma barreira ali, um muro ali, entre CT e Morumbis, e o Rui Costa vai ser esse cara. Para você